Bom, pessoal, vou resolver aqui um primeiro probleminha que fala o seguinte: mostre a razão, né, da atração eletrostática para a atração gravitacional entre um elétron e um próton, e ela é independente da distância entre eles, e calcule essa razão. Bom, eu já comecei o problema aqui escrevendo que o elétron eu coloco como amarelinho e o próton o azul. Eles têm carga negativa, positiva, então eles vão se atrair e eles estão a uma distância d. Lembrando que na gravitação, a força gravitacional é dada por G, a constante universal da gravitação, massa do elétron, massa do próton e a distância ao quadrado. Na eletrostática, a força é dada por K é uma constante, 9 vezes 10 a nona, mas não importa. Q que é a carga do elétron, QP, que é a mesma carga, só que sinal invertido, exatamente, aqui a carga ela é negativa e aqui a carga é positiva, mas não importa tanto o valor delas aqui. E o D ao quadrado. Tudo bem. Então, ele primeiro pediu para mostrar que a razão é independente da distância. Então, a razão não importa quem você queira colocar. Vamos colocar a força eletrostática em cima da força gravitacional, tá? Isso acontece aqui, então a gente vai substituir as fórmulas, que é QP sobre D ao quadrado. Isso tudo sobre G, massa do elétron, massa do próton, sobre D ao quadrado também. E como a distância é a mesma, esses dois se cancelam. Então, a razão entre a força elétrica e a força gravitacional é dada apenas pelas constantes e as massas e cargas. Eu vou colocar aqui, então, esses dois, eles são a mesma carga, né? Ok? Então, a carga do elétron, então, K ao quadrado sobre G, massa do elétron, massa do próton. Então, essa é a resposta para essa pergunta aqui. A pergunta que eu fiz no vídeo passado foi por que a força gravitacional é mais fraca que a força elétrica, né? A gente sabe que por mais que uma carga elétrica ela seja da ordem de 10 a menos 19 coulomb, tá? E a carga gravitacional, que é a massa, né? É uma coisa, depende se a gente está falando da força de um próton e uma massa de um próton e de um elétron. Então, ela é muito pequena também, mas provavelmente é dessa ordem de grandeza também. O que diferencia uma da outra é justamente as constantes. A constante gravitacional é muito pequena e essas duas constantes, elas determinam a força da interação, ok? Então, respondendo a pergunta da aula passada, a força elétrica é muito mais forte porque a constante elétrica é muito maior, tá? Então, encerrado o primeiro problema.